Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu Jornal da Noite aqui da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta quinta-feira, dia 1º de abril de 2021. E olha que muita coisa que nós vamos falar aqui, a gente gostaria que fosse mentira, né? Que como é dia de 1º de abril, que as coisas que nós vamos apresentar, a maioria delas, a gente gostaria de que fosse mentira, porque hoje o Brasil superou aí pela primeira vez em números oficiais a média de 3 mil mortos por dia, né? O mês de março encerrou aí com quase 67 mil mortos, e as expectativas para abril é que a gente chegue a 100 mil mortos em um único mês. 100 mil mortos, né? É uma situação de um colapso total, né, que mostra aí até onde, né, a política genocida dos governos da direita podem conduzir o país. Bom, mas nós vamos falar também de coisas que mostram uma perspectiva, uma luz no fundo do túnel, né, que é um caminho para enfrentar e derrotar essa situação, que é a mobilização do povo, dos trabalhadores, que ontem teve um belo exemplo nos atos realizados aí em todo o país e no exterior contra a ditadura de ontem e a ditadura de hoje, que no passado matou inocentes, torturou, perseguiu ativistas da esquerda, trabalhadores, e que hoje continua a sua política de perseguição, mas que mata indiscriminadamente em um número muitas vezes maior. Bom, para comentar estas e outras tristes notícias, mas também com a firme importância de compreender as coisas para lutar, para transformar, hoje está comigo aqui a companheira Andréia Truz. Boa noite, Andréia. Boa noite, Toninho. Boa noite a todas e a todos. Olha, mais um dia difícil, né? Mais uma análise assustadora. Nós falávamos até há pouco, antes de entrar, né, o quanto esse país foi para um buraco, né? O que é isso, Toninho? A gente está... né? Tá difícil. Mas a gente vai informar, pelo menos da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Ok. Bom, eu começo saudando aí o pessoal que já nos acompanham nessa transmissão, nessa noite de hoje, pedindo a vocês, como de costume, que compartilhem aí o link do nosso canal, divulguem aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Telegram, no Twitter, aonde você puder, né, para trazer mais gente para cá, para assistir o Jornal da Noite da Causa Operária TV e deixar de lado aí as mentiras contadas pela imprensa capitalista, né, que defende os interesses dos grupos que patrocinam e sustentam, né, a sua campanha criminosa contra o povo. Então, boa noite aí para o Rob Silva, para a Bárbara Richard, para o Sou Eu, né, para o pessoal que está chegando por aqui, a Kathleen, o pessoal que já estava aí acompanhando a nossa programação, a Simone Silva, a Sara, o Adonis Meirelles, e a todos vocês, em nome deles, a Suemes, todo mundo, né, o pessoal que já está por aqui. Então, distribuam aí, compartilhem o nosso link, né, e vamos participando aqui conosco dessa transmissão, nesse momento muito importante de aumento da crise, por um lado, e de uma crescente tomada de consciência diante dos acontecimentos por outro. Bom, nós vamos começar por um tema que a gente falou brevemente no dia de ontem, mas eu queria voltar, dar um destaque aqui hoje, porque ontem a notícia entrou meio de última hora, e eu acho que não foi dado, queria realçar aqui a importância nesse começo de programa, porque os pais do Bolsonaro, né, apresentaram ontem, no dia 31 de março, hoje ganhou aí mais destaque na imprensa, né, nos órgãos da imprensa golpista, o pronunciamento feito aí pelos pais do Bolsonaro. Não são os pais naturais, são aqueles que levaram aí a vitória fraudulenta do Bolsonaro em 2018, porque são elementos que patrocinaram a derrubada da presidenta Dilma, como a gente comentava agora há pouco, né, que colocaram, que aprovaram, isso quando o Bolsonaro só tinha o voto dele no Congresso Nacional, né, não dá para dizer que o Bolsonaro foi responsável por derrubar a Dilma, né, longe disso. Eles
patrocinaram e sustentaram o governo do Temer, aprovando aí um conjunto de medidas contra o povo. Por exemplo, o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, que hoje nós estamos sofrendo a consequência dessa política. Eles aprovaram também a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né? Todos os seus partidos deram votos, seja majoritariamente ou parcialmente, a favor dessa política. Bom, e em 2018, eles fizeram parte da operação que ajudou a eleger Bolsonaro, seja diretamente apoiando Bolsonaro, na medida em que as suas candidaturas, os seus partidos fracassaram, seja indo passear em Paris, fingindo que não era com eles a situação, para ajudar o Bolsonaro a vencer as eleições. Bom, nós estamos falando dessas figuras aí que a produção vai colocar as imagens delas, que são os presidenciáveis, né, da direita, a direita que agora se chama de centro, né? O pessoal quer dizer que a direita é só o Bolsonaro, coitado, só o Bolsonaro é de direita. Não, o Bolsonaro é a extrema-direita e esses são aí os direitistas, né? Elementos como Mandetta, começando lá por baixo, lá na direita embaixo, o Mandetta, né, é ministro da Saúde do governo Bolsonaro, do DEM, do Partido da Privatização, da Destruição da Saúde Pública, o menino da Rede Globo, aí, o Luciano Huck, da Globo golpista, que apoiou o Aécio, né, apoiou tudo que é ação da direita, fez campanha pela derrubada da Dilma, o João Dória, o fascista, governador de São Paulo, São João Dória da vacina, que é bom de fazer propaganda mentirosa. Hoje nós vamos falar, né, vamos voltar, como nós já falamos aqui, da vacina, né? Primeiro foi a encenação da vacina, agora é a vacina brasileira, que nem é brasileira e que nem é vacina, porque não existe ainda, que ele anunciou na semana passada, a Butanvac, né, que é só... Bom, aí tem lá em cima, também da direita para a esquerda, o presidente do Novo, o Amoedo, né, o governador do Rio Grande do Sul, que agora eu esqueci o nome, sempre me foge o nome, daqui a pouco se alguém me ajuda aí, senão eu lembro. Mas eu não me fugiu o nome, governador do Rio Grande do Sul, um dos estados também de maior Eduardo caos. Leite. Isso, Eduardo Leite, né, também do PSDB, e que agora encena aí uma disputa com o Dória e o Huck, talvez, quem sabe, para ser o vice, né, na chapa de algum desses aí. Bom, e o Ciro Gomes, né, cínico e abutre, que às vezes tenta se passar por esquerda, mas é bom lembrar que ele dentre outras gloriosas frases, ele é a pessoa da frase Lula tá preso, babaca, né, comemorando a prisão do Lula, entre outros crimes aí, apoiador da privatização da água pela Coca-Cola, do seu Tasso Gereissati, né, representante da Coca-Cola no Brasil, e entre outras coisitas mais. Bom, esses senhores aí assinaram aí, publicaram um documento que, cinicamente, eles chamam de Manifesto pela Consciência Democrática. Olha aqui, que coisa linda, né? Porque no Brasil você pode dar nome às coisas que, mesmo que nada tenha a ver com a realidade. Você pode chamar de vacina a uma vacina que existe, e você pode chamar de manifesto pró-democracia, né? Um manifesto assinado pelos autores e sócios e corresponsáveis pelo golpe de Estado, né? E eles assinaram um manifesto em que eles falam de defender a democracia e a Constituição, né? Constituição que eles estupraram, né? Jogaram na lata do lixo quando derrubaram a presidenta Dilma sem nenhum crime, quando mantiveram na cadeia o ex-presidente Lula por 580 dias, né? E eles são parceiros e comemoradores desse crime cometido, que também agora não vamos dizer que a culpa era só do Moro. O Moro não teria conseguido, né? Porque sempre um mau hábito que a gente tem na política brasileira é tentar atribuir a responsabilidade aos indivíduos. Então o impeachment da Dilma teria sido culpa do Eduardo Cunha, coitado do Cunha, né? Quem seria o Cunha para sozinho conseguir fazer essa devastação que estão provocando no país? Ele foi até preso, mostrando que ele era só um peão no tabuleiro, né? Quem seria o Bolsonaro, né, para chegar onde ele chegou, se não fosse a ajuda destes e de outros senhores, né, que agora procuram se passar por democratas, como Fernando Henrique Cardoso, né, e tantos outros,
Então, esses senhores aí anunciaram um manifesto. Um aspecto importante, só para que eu queria. Eu trouxe de novo à baila esse tema, porque eles agora tentam se passar como uma alternativa ao Bolsonaro. Mas eles são os pais do Bolsonaro. Eles não podem ser alternativa a alguma coisa que eles mesmos pariram, né? Um regime golpista que sem eles o Bolsonaro não teria conseguido edificar. Bom, é a fraude das fraudes, não é, companheira Andréa? Ô, Taninho, vou combinar, viu? Eu acho que os meus alunos fariam uma carta bem melhor. Vamos ser, olha, eu não tenho a menor dúvida. Olha, hoje quem chamou atenção, hoje eu estava ouvindo, né, o Lenny Streck, e aí ele comentou que cartinha de sexto ano, né, de ensino fundamental, né, gente, vamos combinar, uma redaçãozinha, né, se vocês pegam os parágrafos bem curtinhos, né, bem limitados, né, até porque a proposta tem que ser, né, Toninho, como é que eles vão fazer uma carta defendendo a democracia, sendo que eles foram os responsáveis pelo golpe da Dilma, quer dizer, pelo caos na democracia. Então, né, ela é bem simplesinha, eu não sei se eles não sei qual foi a intenção, não é? Mas, assim, ela é muito ridícula, muito, sabe? Fala da reconquista da democracia nos anos 80, direta já. Aonde que esses caras estavam nas diretas, né? Ciro Gomes ali na arena, Toninho. Do Partido Novo. Esse cara devia estar, o pai dele devia estar, sei lá, conversando com o Figueiredo. Esses caras em pauta de democracia. Olha, a gente tem que ter muito saco, muita paciência. Mas pelo menos agora a gente sabe a que veio essa frente ampla de direito, né? Pelo menos a gente se diverte, né? Porque, olha, o negócio é trash, né? Luciano Huck, o que é aquilo? O que é aquilo? Muito bom. Né? Boa consideração da Andréa, porque traz à tona justamente para que serve a frente ampla. Né? É a tentativa de jogar fumaça nos olhos do povo, dizendo que eles são uma alternativa, quando na realidade eles não são alternativa nenhuma. Né? E nós vamos ver ao longo desse programa que eles também se pronunciaram para tentar mostrar que existe entre o Bolsonaro, a extrema-direita, que queria comemorar o golpe, né, e que só não comemorou efusivamente porque a opinião pública estava muito revoltada com essa situação, e no momento que o Brasil ontem teve praticamente 4 mil mortos, né, se esses caras saíssem para comemorar com ele, eles mereciam apanhar na cabeça. Né? E aí a gente vê a falência total da burguesia brasileira, porque esses aí são os grandes candidatos da burguesia, dos grandes partidos, né, da burguesia nacional, mostra o quanto a burguesia está falida, né, e o quanto a única classe social que pode representar, a gente tem a classe média desesperada, cujo grande líder é o Bolsonaro. Né? Aí a gente tem a burguesia do PSDB, do DEM, dos grandes partidos da direita, cujos representantes são esses marginais aí que a gente viu, Dória, Huck, Ciro Gomes, que, como a Andréa bem lembrou, estavam, né, lá, começaram suas carreiras políticas ali juntinho no PDS da ditadura militar, o Dória, o Ciro Gomes. Né? Bom, e o que sobra? Né? Sobra não. A única coisa que tem força nesse país, e muita gente da esquerda quer desconsiderar isso, é a classe operária, uma classe saudável, que tem como liderança, né, e a classe operária tem por que se orgulhar disso, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Mostra que na sociedade brasileira, né, como acontece em todo mundo, às vezes o líder não aparece de maneira como aparece no Brasil. Né? É um líder natural, é um líder que não foi criado pela Rede Globo, né? Não é uma anunciante de lata véia, né? É uma pessoa que tem capacidade, que expressa, e que nós vamos ver também que é uma classe, né, que é capaz de ter uma política para enfrentar essa situação, como setores da esquerda expressam a situação. Bom, nós vamos em frente, eu vou passar para a Andréa, justamente para comentar aqui a que ponto nós chegamos, né? E especialistas prevendo aí um colapso funerário no Brasil. Vai aí, Andréa, com você.
Olha, Toninho, o Nicoleles ele tem, né, falado muito sobre a situação desse caos sanitário, né? Ele fala ele já não fala mais em pandemia, ele já fala numa tragédia sanitária, num caos sanitário, ele já pediu basta, ele já mostrou todos os caminhos possíveis, né? E que passa por uma restrição, vai ter que passar, né? Passaria por, né, um efeito bem drástico que hoje não faz parte do nosso plano nacional de combate na pandemia. E aí ele tem alertado, né, já há um tempo, que, olha, nós vamos chegar num ponto que não tem volta, né, segundo as palavras dele. E é um colapso funerário, Toninho, é um colapso sanitário, né? Ele fala em a possibilidade cada vez mais, e já está ocorrendo, né? Uma coisa é a gente pensar, ele vai falar que, olha, vai ser comum vala coletiva. Nós já temos valas coletivas. Só que são valas coletivas, eu vi uma aberta com vários, né, caixões. Agora ele fala que essas valas coletivas elas não vão ter caixões, vão ser sacos, né? Serão sacos e enterrar, e aí vem o outro problema, que é o central, porque, né, o que ele tenta explicar é o básico das pessoas não compreenderem o que é saúde coletiva e a complexidade de uma pandemia. Ele fala, por exemplo, que esse corpo, esses corpos enterrados, uns sacos, a possibilidade do chorume contaminar leitos, contaminar solo, e aí a gente se tornar, né, mais do que pária, porque aí vai afetar a economia, vai afetar a saúde num nível, né, impensável. E ele fala que aí a gente chega num processo assustador, né? Ele fala que ele usa de recurso terrível, não é, as valas coletivas, mas o que me assusta, Toninho, é que não está longe, né? O presidente, esses dias, eu estava lendo uma reportagem do presidente da federação, né, dos agentes funerários, dos funerários, né, das funerárias. Ô, Toninho, é triste. Ele fala, olha, não tem como contabilizar, já passamos de 5 mil. Porque, né, aí ele vai escalando, vai fazendo as escalas. Tem gente que morre em casa e é Covid e não está sendo contabilizada. Né? Tem gente, ele fala, o que é morrer também de Covid? Né? Porque tem gente que tem morrido de Covid. Ele falou assim, olha, a gente poderia colocar o índice de suicídio, será também, né, ligado a isso? A falta de CPF, por exemplo, a questão das crianças. As crianças que não têm, né, CPF não estão sendo notificadas. Então, há muita subnotificação. Ele fala que já há muito tempo passou desse número de 3 mil e pouco, ele fala já que já está em 5 mil diário, assim, quer dizer, então você tem um aumento muito maior nesses enterros. Já se fala em enterrar, né, em fazer, e já estão, né, fazendo agora enterros noturnos. E o Nicoleles falou, olha, a perspectiva é de 4 a 5 mil mortos por dia, nós vamos nos aproximar muito rapidamente a 500 mil mortos por volta de julho, nós estamos chegando no inverno, né? Então, olha, Toninho, e ontem eu vi a live do Átila, e ele fala assim, ó, se a gente continuar, né, pela análise matemática, se continuar a vacinação nessa lentidão que, né, tem sido, nós vamos ser imunizados só em 2024. Né? Então, que é um projeto, né, Toninho? Era um projeto dele, ele quer passar o processo eleitoral livre de campanha, livre, e faz parte. É isso que é o neoliberalismo. As pessoas falam que ele é louco, não, ele é neoliberal. Né? Ele é um neoliberal que coloca em prática, não é um neoliberal autoritário, conservador, mas é um neoliberal, e está colocando em prática essa política de desprezo total, não é? A saúde pública, a sociedade, a população. Tomara, né, que a gente consiga retirá-lo, condená-los, né, porque estão matando pobre, Toninho. E efetivamente quem tem morrido é pobre, é a classe trabalhadora, que não tem outra opção senão, né, enfrentar o medo diário e trabalhar. É isso aí, Andréia. Bom, antes da gente seguir com a nossa pauta, agradecer aqui a participação, a presença e a colaboração do pessoal, porque o nosso canal depende da sua contribuição, né, para manter funcionando aí a sua atividade, os seus equipamentos, né, garantir aí a sustentação dessa atividade fundamental, que é uma imprensa livre, independente e combativa. Então, agradecer aqui ao sticker
contribuições, o pessoal pode mandar aqui o seu superchat, né, a sua contribuição, fazer como fez o Para Que Postar Só Tendo Face e a companheira Carla Silva, né, mandando aqui esse verdadeiro alimento para a gente diário, que é a contribuição dos nossos amigos internautas, né, que ajudam a sustentar aqui a Causa Operária TV. A Donise Meirelles, além de elogiar aqui a Andréia, destacando aqui, satirizando a vacina do Dória como a Tantanvac, né? E estão dizendo aí que depois de inventar a Tantanvac, que não existe, o Dória também vai inventar porque tudo tem a ver com tentar botar o nome do Butantan, né, no nome, no meio, para fazer propaganda dele mesmo. Então vai vir a Butan Tinic, que vai ser a cópia da Sputnik, vai vir a Butan Pfizer, né, porque é tudo invenção do Dória, só cópia, né, como o caso dessa vacina que foi denunciada de plágio lá pelo hospital norte-americano, que se apresentou como sendo o responsável efetivo pela vacina, e o Brasil entra aí como um parceiro, onde vão ser testados, principalmente, acho que deve ser mais barato conseguir pessoas para testar a vacina e submeter a essa situação no Brasil, né? Porque em países mais adiantados deve ser bem difícil, né, você conseguir cobaias, né, como você consegue aqui em solo brasileiro, às vezes até por um trocado, né, e a população se submete a situações, as mais diversas. Mas nós vamos em frente, destacando agora, nesse quadro de colapso aí assinalado pela companheira Andréia, as UTIs, né, porque os dados divulgados aí nos últimos dias vêm mostrando o agravamento de tal maneira dessa situação que as UTIs se transformaram em verdadeiros corredores da morte, né? Quer dizer, a unidade de tratamento intensivo, que deveria ser uma esperança, né, de tratamento, como o próprio nome indica, para possibilitar aí cuidados de maior gravidade e uma melhora, né, chegou ao ponto de que as estimativas hoje apontam o seguinte, que metade dos internados em UTI no SUS morrem, né? E a taxa ela é praticamente o dobro dos hospitais privados. Isso como uma média geral, né? Queria destacar que, infelizmente, essa média é resultado de um estudo ao longo da pandemia. Quer dizer, 50% das pessoas que foram para as UTIs acabaram morrendo, né? E enquanto a média, isso no SUS, e nos hospitais privados a média seria de 25%. No entanto, né, tem esse quadro aí, a produção preparou para a gente sobre a mortalidade hospitalar, né? A situação está se agravando. Se a gente olhar a parte de baixo, as barrinhas da parte inferior do nosso quadro, a mortalidade em hospitais em pacientes com ventilação mecânica, quer dizer, o pessoal entubado, né? Aí a gente vê a situação de março a maio, de junho, né, a agosto, de setembro a novembro, e a última, a barrinha mais à direita embaixo, de dezembro a fevereiro. Então, em fevereiro, a mortalidade chegou a 72,8%. 72,8%. E em março, a estimativa é que esse número tenha chegado aí a 85%. Né? Quer dizer, de cada 100 pessoas que vão para a UTI, apenas 15 estão sobrevivendo. Das que têm entrado aí no processo de ventilação mecânica, de intubação, apenas 15 de cada 100 estão sobrevivendo. Né? Um dado importante é que nós temos no país hoje mais de 80 mil pessoas em UTIs. Né? E isso com filas de esperas em várias regiões, né? Várias regiões que têm lotação, às vezes, mais de 100%, porque é uma fila de espera para conseguir vaga nas UTIs. Então, obviamente que a situação está totalmente fora de controle, né? E nós temos aí, nesse momento, a estimativa de dezenas de milhares de mortos só do pessoal que, infelizmente, está sendo atendido. Né? Mostra que a situação não tem nenhum tipo de controle. Isso porque, apesar de toda a gravidade, não há
nenhuma medida efetiva para evitar, em primeiro lugar, que as pessoas vão para a UTI, né, como seria o caso de ter testes em massas, medidas. E eu queria fazer rapidamente reforçar um comparativo que nós fizemos nos últimos dias com a situação no Exército. Porque o general Paulo Henrique, se eu não me engano, que assumiu aí o comando do Exército, ele era chefe do Departamento de Recursos Humanos do Exército, responsável pelo atendimento médico no Exército. E ele, na semana passada, né, havia declarado que, no Exército, a taxa de mortalidade, né, das pessoas que contraíram a doença é de 0,13%. 0,13%. Bom, em nível nacional, essa média já é de 2,5%. 20 vezes mais do que no Exército. O que mostra que o problema não é que as pessoas morrem porque tem a Covid e as pessoas vão morrer mesmo. É natural. Nada pode ser feito, não. Né? Porque o que acontece? O que tem os militares diferente de nós, réis cidadãos civis, né? Dos milhões de pessoas e milhares que estão morrendo? O fato é que os soldados militares têm uma alimentação diferenciada, inclusive tem uma parcela que é muito diferenciada, né? Toneladas de bacalhau, picanha, né? Centenas de milhares de latas de leite condensado, como a gente viu sendo denunciado nas compras do Exército. Mas, além disso, eles têm salário regular, né? Não tem desemprego entre o pessoal do Exército, ninguém foi demitido e está passando fome porque não tem auxílio emergencial, né? O soldo dos soldados, mesmo sendo pequeno, ele existe, e dos oficiais não é um soldo, é o único setor da nossa humanidade brasileira aqui que não teve, por exemplo, congelamento de salário e continua tendo ajuste salarial. Além disso, eles têm hospitais para atender a população, onde inclusive tem vagas ainda em muitos deles, né, hospitais que deveriam ser colocados na população, função de privilégio dos oficiais, principalmente da ativa e aposentados. Só um termo de comparação, no Rio de Janeiro, a taxa de mortalidade já chega a 8%, vi hoje. Então, significa que, em nível uma média de 5,5%, Rio de Janeiro chega a 8%, por exemplo, né? A gente poderia pegar outros lugares para comparar, enquanto no Exército é 0,13%. Né? Eu só para mais uma comparação para mostrar aqui o problema é que não há política de prevenção. Hoje saiu os números de contaminação no Palácio do Planalto, né? E mostrou o seguinte: mais de 400 funcionários do Palácio já pegaram Covid, né? E isso representa uma taxa de infecção de quase 5%, principalmente entre o pessoal que trabalha no Gabinete de Segurança Institucional, GSI, ou seja, o pessoal responsável pela segurança do próprio presidente da República, que se infectou em massa por conta da falta de política de proteção, a política do Bolsonaro, que não tem problema, né? Mas, em nível geral, o que a gente vê é que essa política que vigora no país é a mesma política, né? E o que é pior, a população pobre, que não tem salário, que não tem comida, como disse André, são esses que estão morrendo, né? Como moscas, como se não fossem seres humanos, né? Um tratamento que a gente não gostaria nem para nenhum tipo de animal, né? O que dirá com pessoas, com seres humanos, com trabalhadores. Bom, e aí eu vou passar para a Andréia, né? Porque ela vai apresentar aí, inclusive, os números mais gerais da pandemia no dia de hoje, falar um pouco sobre a situação. Pois é, Toninho, a situação ela é drástica diariamente. Nós estamos entrando, acho que num pior processo. A gente sabe que é realmente um dos piores momentos da pandemia. Nós estamos com mais de 3.700 mortes 3 dias seguidos. Quer dizer, isso já demonstra muito bem o que vem por aí, né, Toninho? E o que a gente tem como alternativa? Né? A gente tem o Lira pedindo, achando que, olha, a gente pode trocar, né? Vamos lá, isentar imposto, e eles compram vacina na iniciativa privada, medidas completamente absurdas. Né? Por outro lado, os governadores, a gente pega o Dória, por exemplo, o que o Dória tem feito aqui em São Paulo? Marketing.
Marketing, seja com a vacina com os professores, né, seja agora com a vacina né, do Tantan, que acaba usando, né, o funcionalismo público, usando o Instituto que é sério, né, ali para angariar os 15 minutos de fama. E o que a gente tem, Toninho, é 3.700, mais de 3.700 mortes pelo terceiro dia seguido. Esse número, não é, já chegou, né, o total de mortos a 325.284 desde o início da pandemia. Né, o que se falava no ano passado, né, esses dias eu vi no Facebook aquela propaganda do Madeiro, né, que ele falava assim, chamando para ir para um happy hour. E a chamada do happy hour, a chamada era... que 7 mil pessoas que vão morrer, né, vão... Primeiro que é horrível, né, você fazer isso num chamado para você ir lá tomar alguma coisa no meio de uma pandemia, mas tá aí, olha os 7 mil, são mais de 325 mil, 7 mil estão dando 2 dias, Toninho, né, 2 dias, mas foi planejado, né, foi muito bem planejado para que a gente chegasse exatamente a esse ponto. Hoje, né, foi o terceiro maior dia, número de óbitos, foram 3.869 vítimas. Na última terça-feira foram 3.780, quer dizer, está ali, né, um número assustador. Tem contágio, né, o país soma hoje 12.839.844, né, pessoas com, já, né, com a infecção. Um acréscimo, nesse caso, de 91.097 novos casos em um dia, então a gente está chegando por dia a 100 mil novos casos. Né? Aí, quando a gente vai entrar em questões relacionadas à medicação que está faltando, oxigênio, o ministro da Saúde, por exemplo, deu uma sugestão maravilhosa, né? E responsabilizou os hospitais. Então, são os hospitais responsáveis pelo término do oxigênio, pedindo que eles regulem o uso de oxigênio. O que é regular o uso de oxigênio? É o que você falou. Será que não tem a ver com esse número também, Toninho? Não é? É isso, né? A gente já lida com uma realidade, os hospitais estão lidando com uma realidade do que é possível, de guerra, né? E aí eles vão justificar, eles tinham a responsabilidade deles, né, do Ministério, e falam assim, a responsabilidade do hospital, vocês aqui não sabem administrar o oxigênio que não tem, né? Medicamento para intubação que não tem. São Paulo vive um caos, a gente continua num caos, mais de 1.000 mortes diárias agora em São Paulo, e educação é serviço essencial, né? Então, Toninho, o que a gente tem é um número muito triste, o consórcio, né, hoje levantou, né, junto às secretarias esses números, são números assustadores, subnotificados, porque a gente não tem teste, a gente sabe, a gente tem falado isso desde o ano passado, portanto esse número é muito maior, a gente não vê a Câmara, né, a gente não vê o Senado pontuar alguma coisa mais específica do que pode ser feito, né? E ali vem aquelas ideias estapafúrdias, como a do caso do Lira, em, né, isentar imposto, não é imposto de renda, isentar algum tipo de impostos, em contrapartida a iniciativa privada comprar vacina e vacinar os seus funcionários, não é passar para o SUS. Então, e vai comprar da onde, né, Toninho? O problema é esse, não é que o SUS não tem dinheiro, o SUS tem para comprar, é que não tem para vender, porque houve um projeto para que não tivesse, né? Então, Toninho, infelizmente, olha, né, a saída seria o lockdown. Os especialistas defendem o lockdown, né, de 3 semanas, que isso poderia começar a poupar em torno de 22 mil vidas. E a gente só não tem alguém que possa, né, o Luiz, no fim do túnel, não está governando agora, então... né, a gente está no meio das trevas, literalmente, né, fazendo uma analogia meio tosca, mas é isso. O Bolsonaro é isso. Né? Bolsonaro, Dória, enfim, porque a gente também não pode tirar a responsabilidade dos estados. Né? Tem estados aí, Rio de Janeiro, por exemplo, né, fazendo festa de aniversário, o governador, o Dória aqui em São Paulo. Né? Poxa, a gente tem, né, agora o que mais tem é professor no grupo de WhatsApp vendo amigos, colegas de trabalho morrendo. Mas o que nós somos, né? Números. É isso. É isso aí, André. Eu vou aproveitar para destacar aí, a produção separou 2 gráficos. O primeiro mostra aí o número de mortos em março, que fechou ontem, né, com 66.868 mortos.
Se a gente comparar, tem aí os outros meses, vocês vejam que o número maior antes do mês de março tinha sido julho, né, do ano passado, com 32 mil mortes, 32.918. Quer dizer, é mais do que o dobro, né, daquele número, naquele momento super. A Andrea falou bem agora há pouco sobre o período do inverno, né, meses de junho, julho e agosto, se a gente olhar nesse gráfico aqui, que foram os meses de maior incidência no ano passado. Bom, agora nós estamos se aproximando dessa situação, recém começou o outono, né? E nós já temos aí essa marca, e aí os especialistas estão falando que a gente, nesse mês, com essa média que a gente tem hoje, né? Pode colocar esse outro gráfico para a gente, produção? Com os números que a Andrea divulgou aí, né? Com os números de hoje, com quase 4 mil mortos, né? E com esse número gigantesco em todos os estados, né? Vocês veem aí São Paulo com mais de 75 mil mortos, né? Liderando esse triste ranking, né? Seguido do Rio de Janeiro, com 37 mil mortos, e depois Minas Gerais com mais de 26 mil mortos. Bom, nessa situação que a gente tem hoje, quase 4 mil, a gente já superou hoje a média de 3 mil mortos por dia, mas já estamos caminhando, como foi dito aí, para mais de 4 mil. A expectativa é que na situação atual, no mês de abril, morram mais de 100 mil pessoas só no mês de abril, né? Quer dizer, é simples, porque 3 mil pessoas por dia, que é a média que nós temos hoje, vezes 30, 90 mil, mas a média está crescendo, né? Ela não está numa situação em que a gente chegou a uma estabilização. Pelo contrário, né? As UTIs estão lotadas, os hospitais sem condições de atendimento, porque não há investimento, não há Teve em cidades aí, algumas cidades chegaram a estabelecer a contratação de médicos com diplomas no exterior, sem ter feito revalida, porque é uma situação de emergência. E aí a Confederação, o Conselho Federal de Medicina, mostrando seu caráter reacionário, bolsonarista, entrou na justiça contra a contratação de médicos sem o revalida. O revalida, que é uma espécie de exame da OAB para excluir as pessoas, né, para fechar o clube, né, porque o importante não é ter médico. O importante é os médicos que comandam essa máfia, né, que não são a maioria dos médicos, obviamente, mas é manterem aí seus privilégios e deixar a população morrer, né, numa situação que o país deveria abrir as portas, né, para quem quisesse vir ajudar o povo brasileiro, trazer de volta aí, por favor, pedir pelo amor de Deus aos médicos cubanos que retornassem, né, para ajudar a combater a pandemia, como eles fizeram em mais de 50 países, né, para onde eles foram chamados, né, aceitar e validar o diploma de todo mundo que se dispuser a trabalhar, né, nesse momento aqui de uma emergência, não. Tem médico defendendo aí, o Conselho Federal de Medicina, a manutenção do privilégio, né, do exercício da profissão. Não há investimento, isso aí não sensibiliza ninguém, por exemplo, a necessidade de abrir a porta das universidades, né, para os filhos da classe trabalhadora, para quem quiser se formar médico, se formar. O filho do operário, o filho do camponês, porque se a situação já é dramática, como é dramática em São Paulo, porque também o pessoal da área médica está sendo levado a uma situação de exaustão, né, depois de mais um ano de pandemia, trabalhando aí sem condições. É bom lembrar, né, que o pessoal fica fazendo homenagem ao SUS. Toda hora você vê, viva o SUS! Mas no Olerite, que é bom, né, os trabalhadores do SUS, como os trabalhadores do serviço público, à exceção dos militares, continuam com salários congelados, né? Inclusive os médicos, os trabalhadores da saúde, um crime, né? Nessa hora tinha que aumentar o salário de todo mundo, oferecer condições, porque o trabalhador da saúde também tem família, né? Também está tendo que amparar outras pessoas e assim por diante. Não há equipamento, está faltando tudo nos hospitais, né? Falta oxigênio, falta equipamentos, os kits de combate à Covid aí já estão faltando em vários lugares. Quer dizer, a situação, e não há medidas, né? Os científicos, seja como Dória, que também tiveram um ano para preparar, não preparam absolutamente nada, e nós temos essa situação insuportável. Bom, nós vamos em frente. Eu queria, para a gente dar uma respirada, né,
e mostrar um outro lado, que é a perspectiva de luta. Eu queria destacar aqui, mais uma vez no programa de hoje, né, a importância, né, inclusive o dia de hoje teve ampla repercussão. A imprensa golpista escondeu, chamou atenção, né, que no ano passado, com movimentações bem menores, né, feitas aí, por exemplo, em determinado momento pelo Fora Bolsonaro, né, ou atos de protesto contra o Bolsonaro, até recentemente aí algumas carreatas bem minúsculas, como interessava naquele momento a burguesia fazer uma certa pressão sobre o governo, eles mostravam. Você juntava aí 10 carros, né, nesses atos aí promovidos pela Frente Ampla, né, que não faziam nem cosquinha no Bolsonaro, né, ele não estava nem aí, o pessoal, mas os meios de comunicação procuravam difundir, né. Ontem, uma coisa que chamou a atenção, como a direita saiu profundamente derrotada, desmoralizada, não conseguiu realizar os atos que pretendia, e os atos que realizou em São Paulo, Brasília, por exemplo, foram minúsculos, né? Em São Paulo foram meia dúzia de devotos de Nossa Senhora do Golpe, né? Que foram lá se ajoelhar, literalmente, em frente ao comando do Exército, ali atrás da Assembleia Legislativa, né? A mesma coisa aconteceu lá em Brasília. Eram muito poucos aqueles que se dispuseram a ir às ruas comemorar o golpe e exaltar aí Bolsonaro, o padroeiro dos genocidas, né? Então, mas em contrapartida, né, como nós já mostramos aí ao longo da nossa programação, vamos mostrar mais algumas imagens aqui hoje, né, a esquerda, né, realizou aí atos em mais de 30 cidades, né, reunindo aí algumas milhares de pessoas, entre 2 e 3 mil pessoas no somatório desses atos. Nós vamos realizar um balanço nesse final de semana. Atos como esse aí que vocês estão vendo, imagem do Rio de Janeiro, né, que teve ato na Cinelândia, depois passeata, um ato combativo. A direita desistiu de fazer o almoço no Clube Militar. O ato, inclusive, foi convocado para frente do Clube Militar na Cinelândia, e a esquerda correu, a direita correu, né? A esquerda ganhou as ruas, né? Mostrou o caminho da mobilização. Parabéns aí aos companheiros do Rio de Janeiro, aos comitês de luta, aos companheiros do PCO, aos companheiros do PT que se somaram à iniciativa, da FIST, está aí o companheiro André, né, da Frente Internacionalista dos Sem Teto, né? Vários movimentos que se somaram aí à luta contra a ditadura do passado e do presente, como diz aí a faixa, né, erguida do pessoal aí em passeata pela Rio Branco, né? Bom, os atos aconteceram em mais de 30 cidades, em praticamente todas as capitais, né? O maior deles aqui em São Paulo, né? Vocês estão vendo aí, já tem imagens aí já do ato, né? O pessoal portando cartazes, bandeiras, né? Principalmente, destacadamente, a presença aí da juventude, né? O ato ganhou claros acenos de apoio daí dos moradores do centro, porque depois do ato na Paulista, vocês estão vendo aí, do início do ato na Paulista, houve uma passeata que seguiu pela Consolação e caminhou 5 quilômetros, 5,1 quilômetros até a Estação da Luz, né? No antigo prédio do DOPS, hoje Museu, Centro de Memória e Resistência, né? Gente aí de cabelos brancos, vocês estão vendo aí, né? Mostrando, inclusive, que superando a covardia política de setores da esquerda, que na eleição saíram às ruas, porque se tratava de defender o interesse deles, de pedir voto, né? Teve até candidato da esquerda que ficou com Covid, ou pelo menos disse que pegou Covid na eleição, né? Porque estava aí fazendo campanha. Agora, quando se defende o interesse do povo, né, a gente está vendo que, infelizmente, a realidade é outra, né? Eu queria destacar que os atos eles foram muito importantes, porque eles não foram meros atos, né? Não foi uma encenação, como às vezes o pessoal costuma fazer aí como é que o pessoal fala, performance. Eles foram resultado de um processo de mobilização e luta política, onde participaram, inclusive, muitos companheiros que não estiveram presencialmente nos atos,
mas se manifestaram a favor dos atos, como o caso da companheira Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, companheiro deputado Centinho, né, dirigentes sindicais, como o companheiro David Barcelar, da FUP, de lideranças do campo, como o companheiro José Rainha, e muitas outras lideranças, a companheira deputada estadual, vice-presidente do PT e presidenta da POSP, a Bebel, né? Então, o ato, eles foram digamos assim, um fecho, um primeiro fecho, mas ao mesmo tempo que eles foram também uma arrancada por um processo de mobilização e de intensa luta política. Eu acho que tem aí algum vídeo não sei, que a produção separou aí para a gente, do ato de Brasília. Se tiver, pode mandar para a gente. E tem imagem aí, já essas imagens aí são do ato de Brasília. Nós vamos mostrar um vídeo curto, que tem também uma companheira do PT falando ao fundo. Ela aparece depois numa foto, porque o vídeo desviaram a câmera em vez de mostrar a oradora, mas é importante porque também as imagens são bonitas. Então pode soltar, a produção, se está disponível. Celebrar hoje os heróis que tombaram para que a gente retomasse a democracia. Hoje, tão combatida, mas a gente vai retomar de novo. Amanhã vai ser outro dia comemorado. Até a vitória, sempre! Muito obrigado, companheira deputada federal Natália Bonavides. Queria fazer a leitura. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Bolsonaro! Bom, queria... Bom, vocês viram aí algumas breves imagens, né, o ato em Brasília, o pessoal mantendo distanciamento, a companheira Natália Bonavides, deputada federal do PT do Rio Grande do Norte, compareceram, como vários outros companheiros do PT. Pelo Brasil afora se viu aí essa unidade de setores da esquerda, importante, fundamental para, nesse momento, avançar a luta imediata, né, diante dessa situação, e também uma luta, porque está ficando cada vez mais claro que sem uma mudança profunda na situação, sem derrubar os responsáveis por esse genocídio, o genocídio ele vai continuar. Não adianta ter a ilusão de que as coisas vão parar como que por um milagre, né? Porque, infelizmente, esse milagre precisa ser construído pela força da mobilização popular. Sem mobilização, a direita vai continuar deixando o genocídio, impulsionando esse genocídio de maneira que não tem limite, né? No começo, como a Andréa se referiu, parecia que 7 mil era um número, e é um número gigantesco, né? Hoje nós estamos aí arriscados a ter 5 mil, 7 mil pessoas morrendo em um único dia, né? Então, os números, os estudos mostram que os números, como a Andréa também destacou, são números totalmente falsos, subnotificados, né? Há um conjunto de estudos que mostram que eles são 40% a 50% maiores do que os números atuais. No México, né, foi feito um relatório, um estudo do próprio Ministério da Saúde, que chegou à conclusão de que os números eram 60% maiores do que o que eles estavam divulgando. Hoje, no México, tem mais mortos do que no Brasil, de fato, né, reconhecido já pelo próprio Ministério da Saúde, que fez um estudo em relação ao ano passado e chegou à conclusão de que não eram 190 e tantos mortos, como eles tinham divulgado, mas eram 270 e tantos mortos. 70 e tantos mil mortos. 60% a mais do que eles haviam divulgado. Isso o próprio órgão do governo, né? E somando com os que morreram desde aquele estudo para cá, né? E o governo adotou uma nova metodologia, o México já tem hoje mais de 330 mil mortos, né? Tem até diferença, porque em determinados centros de estudo ainda não computam esses números, que são resultado de um estudo do próprio Ministério mexicano. Porque o que eles fizeram lá, fundamentalmente, entre outras coisas, foi cumprir, nesse novo estudo, as determinações da ONU de que as pessoas mortas com doenças respiratórias, mas com 2 ou mais sintomas da Covid, sejam contabilizadas
né, como sendo mortos pela Covid. A mesma coisa que não é feita aqui no Brasil, né? Então é evidente, né, que se isso for feito no Brasil, e vai chegar a hora de restabelecer a verdade sobre essa situação, né, nós já teríamos nesse momento, se a gente aplicar aí, vamos dizer que a nossa falsificação aqui, que é difícil de acreditar, seja menor do que a mexicana, né? Mas a gente teria alguma coisa como 50% a mais, como vários estudos da USP, da Fiocruz, já apontaram, né? Então nós teríamos hoje 160 mil mortos a mais, pelo menos, o que a gente estaria indo aí para 480 mil mortos, né? Então é evidente que eles estão encobrindo a situação e por isso, né, a importância que só a mobilização popular pode reverter essa situação. Bom, a gente separou mais um vídeo, que é o nosso vídeo, a nossa intervenção no momento de encerramento do ato, e depois no final do programa nós vamos mostrar também a intervenção do companheiro Rui Costa Pimenta, né? Justamente aí a gente procurou abordar esse problema da importância, né, da unidade dos setores da esquerda em torno dessa alternativa, que é a única alternativa possível, que é ganhar as ruas e enfrentar, né, a direita e derrotar a direita. Então, com vocês aí, a nossa intervenção no ato de ontem. O companheiro Antônio Carlos, é coordenador dos comitês de luta contra o golpe. Boa noite, companheiras e companheiros. Em primeiro lugar, eu queria saudar a todos aqueles que participaram dessa nossa jornada no dia de hoje, do ato que nós realizamos no MASP, na caminhada de mais de 5 quilômetros que nós fizemos aqui pelas ruas do centro de São Paulo, para dizer um basta à ditadura de ontem e à ditadura de hoje. Queria lembrar que hoje nós realizamos essa mesma manifestação em mais de 30 cidades de todas as regiões do país, em 8 cidades e países do exterior, da América do Norte, da Europa, porque o Partido da Causa Operária e os coletivos, os comitês de luta contra o golpe entenderam a importância de sair às ruas e de maneira nenhuma permitir que a direita ultrajasse a memória dos nossos líderes, dos nossos mártires no dia de hoje. Eu queria lembrar, companheiro, que hoje nós recebemos também nessa empreitada o apoio de muitos companheiros, como companheiros do PT, que estão aqui hoje conosco, e estão de parabéns pela participação. Queria lembrar a saudação, a unidade a esse ato, a essa mobilização da companheira Gleice Hoffmann, presidenta nacional do PT, de companheiros como o companheiro deputado Vicentinho, que se somou a essa iniciativa, e de tantos outros que tomaram essa mesma iniciativa. Eu queria destacar um companheiro que gravou uma mensagem hoje e me chamou muito a atenção, que é o companheiro David Bacelar, da Federação Única dos Petroleiros. Na mensagem dele, ele lembrava um fato importante, que os petroleiros, em 1964, entraram em greve contra a ditadura militar, contra o golpe. Ele lembrou o companheiro Mário Lima e 1.500 petroleiros que foram presos, torturados e demitidos pela ditadura. Então eu queria fazer, em nome de toda a classe operária, uma saudação aos companheiros petroleiros que lutaram no passado e que nesse momento estão em greve contra a entrega da Petrobras, contra a destruição do país promovida pelo regime golpista. Eu queria destacar, companheiro, que nós estamos dando um primeiro passo importante
e que nós temos que avançar a partir de hoje. Esse passo tem que ser no sentido de fortalecer a organização dos comitês de luta em todas as regiões do país. Por isso, eu quero chamar aos companheiros do PT, do PCdoB, do PSOL, da CUT e dos sindicatos. Vamos abandonar a política de capitulação, a política de seguir a rebote da direita da burguesia. É hora de lutar por uma alternativa dos trabalhadores. Como em 64, só os trabalhadores, só a classe operária pode resistir ao golpe e apresentar uma verdadeira alternativa para o povo brasileiro. Parabéns a todos os companheiros e vamos seguir fortes nessa empreitada. Abaixo a ditadura de ontem e de hoje. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, Lula presidente. Ok, bom, vocês viram aí, o importante é dar continuidade a essa mobilização, fortalecendo os comitês de luta e colocar em debate aí a necessária e urgente mobilização dos trabalhadores, das suas organizações, né? A burguesia está pensando em alternativa, fala em lockdown, mas não dá para fazer lockdown sem garantir, né, as condições de sobrevivência dos trabalhadores, garantir aí, no mínimo, um auxílio emergencial de um salário mínimo, né, para que as pessoas possam ficar em casa, mas ter o que comer, né, sem garantir que o pequeno comerciante, que o pequeno proprietário receba aí um auxílio para manter a conta de água, a conta de luz, que precisa, inclusive, ser suspensa nesse momento, né, mas para garantir o sustento da sua família, porque ninguém vai ficar em casa passando fome, vendo a família morrer, né, sem ter condições efetivamente de garantir aí o sustento e as condições de vida do seu filho. Bom, enquanto a gente fala desse sofrimento e da luta, tem gente que aprovou um auxílio, e aí sim que é um auxílio de verdade. A gente está falando aqui em um auxílio de um salário mínimo para a pessoa poder comprar aí alimentação, né, que não dá para comer bem com o salário mínimo. Mas a Andréia vai contar para vocês o que é um auxílio de verdade. Vai lá, Andréia. Olha, Toninho, pois é, né? E depois falar que não tem como pagar o auxílio emergencial, aumentar o auxílio emergencial, né? Mas em compensação, a Câmara foi agraciada, né, com um aumento de 135%, né, no reembolso médico dos deputados. Lira aumentou, então, para isso, esse valor de R$135 mil, Toninho. Além disso, não é, além, né, de ele aumentar esse reembolso, né, que foi 170% de aumento, Toninho. Né? Aí a minha grande pergunta né, beleza, aumentaram e vão fazer o quê agora, se adoecer, né, Toninho? Vão para onde? Né? Vão para onde? Então é descabido, né, esse desespero. Na verdade, é óbvio, né? O que vai aparecer aí de uso hospitalar, não é? Assim como a comunidade de procuradores lá em Curitiba utilizaram as diárias, né, na Lava Jato, usando as diárias como uma forma de reembolso. É uma prática que provavelmente vai, né, só pode ser para ser usada ali, porque é um desespero tosco. Né? Se eles estão desesperados com o Covid e querem restituir os gastos de uma internação, beleza. Agora, que hospital? Não é? Aonde? Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Mas é vergonhoso, né, Toninho? Vergonhoso porque o Centrão, ao invés de tomar uma postura, no mínimo, não realista do que está acontecendo, não, está fazendo politicagem, continua fazendo politicagem. Né? Não está lidando com a seriedade do problema. E, enquanto isso, fica zombando da cara da população brasileira, né? Porque esse aumento de 135 mil no reembolso, de 170%, se fosse aplicado, né, no auxílio emergencial, a gente poderia até pensar, não é? Aí poderia falar em lockdown, né? Aí poderia falar numa política efetiva de, né, IOC é baixo, porque o ideal era um salário mínimo,
né? Mas é isso, né, Toninho? É isso. O que a gente tem é isso. É o Centrão sendo fisiologista, como são. Agora, quando começa a pesar no curral eleitoral, pode ser que eles tomem, né, ali mudem a postura, mas a barganha é essa, né? Tem que ganhar. Tem que ganhar. Eles vieram para ganhar. Enquanto isso, a gente está lá, com 4, 5 mil mortos, né, com esse dado que saiu agora, uma pesquisa essa semana, falando sobre a fome, né? Os territórios favelizados já estão se alimentando apenas com até 2 refeições diárias. Com até. Né? 2 refeições. Não é que são 2 refeições. Então é isso. Né? É isso. Isso. Né? É isso que a gente virou. Né? E aí, por isso que a gente tem que realmente, né, a esquerda tem que se levantar e fazer alguma coisa, porque é isso. Ok, Andréia. Bom, vamos dar uma aceleradinha agora na reta final. Eu vou primeiro, então, destacar aqui que em meio ao colapso, né, como a Andréia falou aí, quase 4 mil mortos por dia, mais de 1.200 mortos em São Paulo, né, o Dória mostrou mais uma vez porque que ele é a liderança da direita no país. Bom, ele assinou no final da semana passada um decreto, né, para reafirmar o caráter essencial de serviço essencial da educação para permitir a volta às aulas nos próximos dias. Né? E logo em sequência, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afilhado do Dória, já estabeleceu um decreto permitindo que, a partir do dia 5, as aulas pudessem aí ser retomadas. Bom, eles estão discutindo a situação, obviamente, do descalabro da situação, mas a medida foi seguida aí por um outro prefeito, o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, né, também sinalizou com a possibilidade de retorno das aulas nos próximos dias, né, mostrando que a direita, e como a gente destacou, não é só o Bolsonaro, não está nem aí, né, está procurando aí impor a política de forçar aí a volta às aulas, volta ao trabalho, volta a tudo, né, no momento em que a população está morrendo, né, de baciada, né, e a preocupação que foi apresentada pela Andréia de especialistas, que a gente tem até enterros em vala comum, em sacos plásticos, né, podendo causar até contaminação do solo. Né? Imagina a que ponto nós chegamos. É muito pior do que numa guerra, né, porque, à exceção das guerras mundiais, são minorias guerras no mundo em que morrem aí 4, 5 mil pessoas por dia. Né? O índice de letalidade e mortalidade no Brasil, nesse momento, é muito superior à maioria das guerras, né, ocorridas aí em toda a história da humanidade. Né? Tem muitas, há guerras em que houve o maior número de mortos, mas elas não são a maioria, demonstra que aqui tem uma guerra contra o povo e que o povo é que está desarmado aí para se defender diante dessa situação. Bom, e a direita se aproveita disso daí para levar adiante a sua política de entrega da economia do país. Eu falei no nosso discurso ali ontem, nós falamos rapidamente da Petrobras, dos petroleiros, e André vai contar para vocês uma notícia que evidencia essa situação de rapina. Eles estão aproveitando a situação de matança do povo para deixar passar a boiada, como eles falaram, né, André? Ô, Toninho, é tão descarado, não é? É tão descarado, porque, olha, a FUP tem feito um trabalho, né, excepcional. A gente tem acompanhado a FUP no TV247 já há algum tempo, e até porque, né, a gente tem que, enfim, pautar a Petrobras como o grande foco, né, a grande moeda, né, do golpe, né, moeda de troca desse golpe, e não é à toa, né, Toninho, como eles estão lucrando. Né? A própria denúncia da FUP, né, do Castelo Branco, que pode ter, né, ali ganhado muito com a demissão, é um sinal desse jogo, né, de como é o jogo do mercado. E aí, a TCU diz que a Petrobras vendeu uma refinaria a preço abaixo do mercado, e aí, é óbvio, né, eles estão avaliando, há uma tentativa, né, acho que a lucidez se pairar no Tribunal de Contas da União, vai suspender esse negócio. A refinaria da Bahia,
né, foi vendida para um fundo árabe por 1,65 bilhões. Mas o valor correto, que chegou a ser definido pela própria petroleira, seria de 3,4, né, chegando a quase mais de 3,4 bilhões de dólares. Toninho, esses números, sabe, a privatização da Vale do Rio Doce funcionou dessa maneira, né? A gente sabe como elas funcionam. Tem gente que ganha muito com esse processo de privatização. E essas pessoas que estão envolvidas na privatização da Petrobras ganharam muito dinheiro, estão ganhando muito dinheiro. Né? Ninguém vende, não tem conta que fecha. Você vender uma empresa que dá lucro por um preço abaixo, né? Que o mercado ali não tem. Lembra da Vale? Eles falaram, a Vale dá prejuízo. Gente, eles venderam a Vale, né, por um dia de lucro, alguns dias de lucro da Vale. Então, é tão absurdo isso me deixa tão revoltada, sabe? E como esse discurso neoliberal, né, neoliberalês, funciona para quem não entende, né? Não pensa em defender patrimônio, não pensa em autonomia, não pensa em soberania, e é isso. Portanto, a refinaria Landulfo Alves, que é a RLAM, que é muito importante, ela é vendida pela Mubadala. Essa Mubadala vale a pena vocês pesquisarem, porque ela, né, é só procurar e vocês vão encontrar que sempre tem ali algo não muito interessante. O próprio TCU questiona essa venda, não é? E aí ele comenta, né, o que recebeu, na verdade ele fala que recebeu um ofício do subprocurador-geral, Lucas Rocha Furtado, que ressaltou a recente decisão desse Conselho Administrativo de vender a Landulfo Alves, que é a RLAM, a preços abaixo do valor de mercado. A empresa, então, enviou ao tribunal justificativas, né, ao Conselho de Administração, enfim. E aí eles tentam, né, lidar com o risco de negócio. Toninho, os papos são uns absurdos, né? As justificativas são absurdas, que é um negócio arriscado, ou eles falam que não dá lucro. Enfim, é isso que a gente tem que batalhar muito para tentar manter essas estatais, né, nas mãos da sociedade brasileira, lembrando que essas estatais elas têm um fator social muito importante e elas estão sendo vendidas a preço de banana e tem muita gente no setor privado lucrando com isso. Ok, Andréia, antes da gente ir para a reta final do nosso programa, agradecer aqui, saudar o Joxil, que atualizou a sua assinatura, aí subindo o padrão, aumentando a sua contribuição, né? E como chamou aqui no chat a companheira Simone, né, o pessoal aí aderir, né, se tornar membro do nosso canal para fortalecer aqui essa imprensa independente, combativa, revolucionária. Agradecer aí a muita gente no chat, não dá para citar todo mundo, a Ângela Silva aqui se declarando revoltadíssima, né, e com toda razão. O Joque, além de atualizar a sua assinatura, também mandou um superchat dizendo viva o PCO, farol das esquerdas, né? Bom, o pessoal comentando, o ao vivo, falando aí dos mais de 2 milhões gastos aí pelo Bolsonaro nos seus dias de festa, né? Que foram de férias, que custaram aí aos cofres públicos mais de 2 milhões e 400, né? O pessoal comentando aí o número de mortos, Donbás, o pessoal, a Ângela, querendo lembrar qual foi a quantidade de mortos, hoje foi de novo aí 3.680, número super elevado, né? Pelo terceiro dia consecutivo, aí a gente chegando perto dos 4.000. Bom, a minha penúltima, depois a última da Andréia, eu queria, não podia deixar de destacar que no meio desse processo de mobilização, em Araraquara, né, a cidade governada por um prefeito do PT, o companheiro Edinho Silva, né, mas que vem aí se inspirando na política aplicada pelos governadores e prefeitos da direita, em vários aspectos, né. A esquerda lá convocou o ato contra a ditadura de ontem e de hoje, um protesto, e a prefeitura lançou 2 decretos para barrar o ato, né. Primeiro, logo depois de que foi entregue um ofício anunciando a realização do ato, né? E depois, quando o próprio prefeito, sabendo que o ato estava mantido,
né, agiu para atacar diretamente, inclusive os ativistas que organizavam o ato, inclusive a deputada Márcia Lia, do PT, né, que havia gravado um vídeo convocando a manifestação, apoiando, se somando, como vários outros companheiros do PT da região e pelo país afora. E o diretório do PT tirou uma nota condenando a companheira Maria Lia por estar chamando a manifestação contra a ditadura, manifestação que todo mundo sabia que ia ser uma manifestação pequena, com os devidos cuidados sociais, né? Então nós queremos aqui deixar claro o nosso protesto, a nossa solidariedade à companheira que foi atacada, né, inclusive pelos companheiros do partido, pela direita nem se fala, né? Bom, e dizer claramente o seguinte, que o prefeito, inclusive, ameaçou usar o Código Penal, acusando os militantes do PCO e demais contra crime contra a saúde pública. Uma acusação totalmente absurda, coisa que a gente não viu o prefeito fazer contra o Dória, por exemplo, né? Porque o prefeito teve o cargo dele para acusar o Dória de crime contra a saúde pública, pelo genocídio, por querer manter as escolas abertas. Eu não vi o prefeito Edinho fazer isso. Não vi o prefeito fazer isso com o Bolsonaro, né, organizar nenhuma manifestação. Então, eu acho que é uma política muito direitista procurar atacar o partido que está lutando contra os genocidas, contra os responsáveis por essa situação. É bom destacar que um povo que não pode protestar é um povo escravo, né? É um povo que vai ser totalmente escravizado, né? Quer dizer, não há nenhuma liberdade, não há nenhuma possibilidade de democracia ou de respeito aos direitos do povo se a população não puder protestar, né? Isso é uma política de tipo fascista, direitista. Nós lamentamos que o prefeito, né, nós em vários momentos defendemos aqui e continuaremos a fazê-lo, quando o prefeito for atacado pela direita, e ele foi muitas vezes atacado pela direita fascista, mas de maneira nenhuma a gente pode aceitar esse tipo de conduta reacionária que se soma à política da direita fascista, que ontem, obviamente, não gostaria de ter visto, né, como foi obrigado a ver aí muita gente da esquerda, do PT, do PCO, saindo às ruas para protestar. E, por último, eu registro que lá tem uma imagem aí, pode colocar para a gente, produção? Foi lá um fascista tentar se colocar contra o ato. Vocês estão vendo aí de camisa amarela. A gente tinha um vídeo, o tempo está curto, eu nem vou mostrar, porque também o vídeo é muito humilhante, porque aí o pessoal foi obrigado a ir para cima do fascista e colocar ele no direito lugar, e ele saiu correndo para dentro de uma igreja que tinha do outro lado da rua, né? Porque a direita é assim, ó, na hora H, se a esquerda vai para a rua, a direita corre, né? Se correr, o bicho vai atrás, mas se a gente for à luta, o bicho foge, né? Não há quem possa enfrentar a esquerda organizada, os trabalhadores, as suas organizações. Então é preciso abandonar a covardia política daqueles que defendem, né, que é preciso ter a coragem de ser covarde, né, como a gente tem visto muita gente da esquerda falar, né, e organizar a reação, a mobilização dos trabalhadores. Andréia, para você anunciar a sua última aí, a sua notinha internacional. Olha, Toninho, é a vergonha internacional, né? Bolívia, Chile e Peru anunciam fechamento de fronteiras ou suspensão de voos. Então, assim, na verdade, né, temos várias, temos até para escolher. Alguns vão suspender voos, outros vão simplesmente fechar a fronteira. E o Brasil cada vez mais isolado, né, Toninho? Então, no dia 27, foi a Argentina que tinha suspendido os voos de entrada ao Brasil, Chile e México, para conter, então, o avanço, né, adicionaram medidas também de contingenciamento, e aí, né, o que aconteceu? Bolívia, Chile e Peru anunciaram fechamento das fronteiras e suspensão né, desses voos. Toninho, é isso aí, né? É o que nós somos. Agora, entendeu? Olha, o Brasil desdenhava tanto do Mercosul, né? Agora tá aí. O pessoal não quer saber da gente. É isso que a gente virou, entendeu? É isso. Ok, gente. Nós vamos e eles estão certos, né, Toninho? Eu agradeço muito aí a participação da Andréia e de todos vocês. A gente fica por aqui. E como a gente pediu, nós vamos encerrar aí, a produção encerra aí com um vídeo com a intervenção do companheiro Rui Costa Pimenta no ato de ontem. Um abraço e até amanhã às 8h30 com mais resumo do dia. A presença
o companheiro que é presidente André, valeu. do Partido da Causa Operária. Bom feriado, falou, Toninho. Incansavelmente falando toda semana que nós temos que ir pra rua para lutar contra os golpistas. Eu queria chamar aqui o companheiro Rui Costa Pimenta. Companheiros, no dia de hoje, o presidente ilegítimo Jair Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas comemoraram o golpe militar de 1964, oficialmente, diante da passividade total de todas as instituições políticas do país. O que é que eles estão comemorando? Eles estão comemorando 21 anos de terror político, de assassinatos, de tortura, de prisões ilegais, de exílio, de esmagamento da cultura nacional, de esmagamento do movimento da classe operária brasileira. É isso que eles estão comemorando. E essa comemoração é uma ameaça a todos os trabalhadores e a todo o povo brasileiro. Eles estão ameaçando um novo golpe militar. Bolsonaro é um fascista que já disse várias vezes que pretende impor ao país uma ditadura. Acontece que a oposição à esquerda nacional está depositando as suas esperanças na ideia de que a burguesia vai conter o golpe e o fascismo. Esse dia de hoje está provando que isso não vai acontecer. O STF que colocou na cadeia um deputado que teria imunidade parlamentar por ter defendido o AI-5 não se mexeu diante da comemoração ilegal do golpe militar de 64. Essa comemoração é ilegal, é uma defesa do golpe, é uma ameaça aos direitos democráticos da população, e o conjunto da burguesia, seus partidos políticos, a imprensa, o judiciário, o Congresso Nacional, calou-se completamente diante disso. O que é que os militares têm a oferecer ao país? Nós não precisamos voltar ao passado para entender o que eles estão preparando para nós, porque nesse momento nós temos um governo que é um governo militar, um governo dominado pelos comandantes, pelos generais, pelos altos oficiais das Forças Armadas. E esse governo é responsável pela morte de mais de 300 mil brasileiros da pandemia. Eles não fizeram absolutamente nada para conter essa pandemia. Os jornais e a esquerda acusam o Bolsonaro individualmente, mas a culpa não é individualmente do Bolsonaro. O governo é formado por mais de 3 mil militares. E eles já, sem ter conseguido estabelecer uma ditadura militar, sem fechar o Congresso, sem fechar a imprensa, eles estão promovendo um massacre da população brasileira. Companheiros, o que está acontecendo, o que aconteceu hoje em Brasília, com a comemoração oficial de 64, é um aviso para toda a esquerda nacional e as organizações dos trabalhadores. Nós temos que entender que se nós não nos organizarmos, se nós não sairmos à rua, se nós não fizermos ouvir a voz
da maioria do povo brasileiro, nós vamos sofrer uma grande derrota histórica. Não adianta, companheiros, ficar esperando pela eleição de 2022. As eleições vão se dar num quadro dominado por esses militares, por esses golpistas e por todos aqueles que deram um golpe de 2016. Não adianta ficar esperando pela salvação das mãos dos partidos da burguesia, porque esses são os que deram o golpe em 2016. É preciso, companheiros, sair às ruas. Muitos partidos da esquerda dizem que nós não podemos sair à rua por causa da pandemia. Isso é um pretexto, companheiros. Nós estamos aqui e nós fizemos atos em 33 cidades do país. Nós estamos mostrando na prática que é possível sair às ruas, que é possível fazer um movimento e que a política não pode ser colocada para dormir no momento em que a crise social e política do país é a mais grave dos últimos anos. Nós temos que sair às ruas. Nós aproveitamos esse ato para fazer um chamado a toda a esquerda nacional, aos sindicatos, às organizações populares, para que saiamos às ruas contra o fascismo, contra qualquer tentativa golpista, contra a matança de centenas de milhares de brasileiros. Nós podemos ter 500 mil, podemos ter 1 milhão de mortos, enquanto as pessoas dizem que a solução é ficar em casa. É preciso sair às ruas. Nós fazemos esse chamado, companheiros. Os comitês de luta contra o golpe saíram às ruas hoje. O PCO saiu às ruas hoje. Segmentos de alguns partidos de esquerda saíram às ruas hoje. Nós estamos cumprindo o nosso dever com o povo brasileiro. É preciso chamar todas as organizações, mobilizar todas as organizações para deter a matança, para frear o golpismo, para se opor ao fascismo e lutar pelas reivindicações do povo e por um governo, companheiros, dos trabalhadores. Muito obrigado.